Olá, sejam bem-vindos a mais um HFC Cast. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre como criar hábitos saudáveis. Bom, a gente sabe que hábitos saudáveis só fazem benefícios para a nossa vida. Mas será que é possível a gente ter alguma estratégia? Será que o nosso cérebro nos ajuda quando criar estratégias para ter esses hábitos saudáveis? Pois é, mais uma vez aqui com a gente, doutor Henrique Mendes, neurologista. Muito obrigada, doutor, por aceitar o nosso convite mais uma vez. É um prazer estar aqui novamente. Obrigado. E falando hoje de hábitos saudáveis, doutor, primeiro, qual que é essa relação de se criar esses hábitos bons com o nosso cérebro, doutor? O nosso cérebro, ele precisa ser preservado. Então, é um órgão de extrema importância que a gente tem que ter o maior cuidado para cuidar do nosso cérebro. E os hábitos saudáveis é uma das formas mais eficazes da gente manter um cérebro ativo e longevo, com atividade o maior tempo possível. Então, a questão dos bons hábitos, ela entra nessa questão da prevenção de doenças, do bem-estar físico e mental. Então, é extremamente importante para a saúde como um todo. Agora, como é que a gente coloca isso, né, na nossa cabeça de que é importante e realmente começa a criar esses hábitos? Porque a gente vê que tem pessoas com facilidade, a gente supõe que seja fácil acordar logo cedo, ir para uma academia, às vezes 5 horas da manhã, todos os dias tem aquela rotina, tem aquele hábito, que às vezes a gente fala, nossa, como é que consegue? Eu não consigo, meu corpo precisa ficar mais na cama, eu não consigo criar esses hábitos bons. O cérebro, gente, a gente consegue dominá-lo para ter isso, doutor? Uma questão que a gente tem que trabalhar a motivação, né? O nosso cérebro ele tem um sistema que chama sistema de recompensa. Então, tudo que é prazeroso, que faz bem, que a gente se sente bem, a gente vai buscar isso aí. Quando é um prazer muito rápido, o cérebro ele tem uma tendência a buscar isso de uma forma mais ativa. Por exemplo, doce, se você procrastinar, você está rolando feed no Instagram, numa rede social, tudo isso libera um neurotransmissor que é a dopamina, que lhe dá um prazer e aquilo é muito fácil você se motivar e ficar naquilo ali. Só que quando a gente pensa em uma recompensa a longo prazo, por exemplo, eu vou fazer uma atividade física para eu ter mais saúde lá na frente, para eu ter mais vitalidade, para eu ter até uma performance numa corrida, numa natação, num esporte que eu queira, esse tipo de motivação ela tem que ser trabalhada, porque não vai ser agora que você vai Você não vai ver conseguir isso. imediatamente, Exatamente. não Então, vai sentir, né, essa mudança de um dia para o outro. exatamente. Então, até o próprio neurotransmissor que ele está responsável por esse prazer lá na frente, ele é diferente, ele chama glutamato. Então, essa capacidade de você se motivar a fazer uma coisa agora, mas que você vai ter um ganho disso lá na frente, é uma capacidade que a gente tem que trabalhar, ou seja, não é natural, é uma coisa que tem que ser trabalhada, tem que ser quase em algum sentido assim, forçado a gente fazer isso aí, mas pensando nesse benefício lá na frente. E como que a gente faz isso? Eu estava falando até com o doutor, deixa que a gente vai falar um pouquinho, né, da vida dele também de atleta, né, da disciplina com que o doutor tem, mas o doutor não dá chance pro corpo dizer: "Não, eu vou ficar aqui na cama hoje". Como é que é isso? Como é que é essa batalha logo cedo, de repente? É uma coisa que está muito ligada na rotina, né? Então, quando você faz uma rotina, quando você entra numa rotina, o seu cérebro, mais ou menos, que ele espera aquilo, né? Então, se todo dia você acorda cedo e vai fazer sua atividade física, aquilo vai entrando no seu modo de viver e aquilo fica O corpo vai automático. se acostumando. Exatamente. E aí, o que que todo mundo na nossa, junto com a gente, está trabalhando, por exemplo. Então, todo mundo, a maioria das pessoas, acorda e vai trabalhar. As crianças, adolescentes acordam, vão para a escola. Então, a gente não tem a gente não pensa, hoje eu não quero trabalhar, hoje eu não quero ir na escola. A gente pode até pensar isso, mas a gente vai. Então, no caso da atividade física, ela tem que ser dessa forma também. Então, não dá para, eu vou escolher se eu vou ou se eu não vou. Não, você tá isso aí, Não dá essa não opção. dá essa opção. Você já está com isso aí planejado, faça isso.
E levanta. E levanta e vai. Porque depois que levanta, aí desperta, né, doutor? Exatamente. Então, assim, tem que, por exemplo, vai criando motivações. Nossa, eu tenho um personal e ele está lá me esperando às 6 horas na academia. Então, você criou Compromisso um ali. compromisso, uma motivação a mais. Ah, eu vou fazer uma corrida com um amigo meu. Nossa, eu marquei tal hora lá na Rua do Porto. Então, você tá também com esse compromisso. Então, isso aí te ajuda a não criar desculpas, né? Não criar... você não vai se sabotar. E a gente vive se sabotando, né? Se a gente deixar, a gente quer o mais fácil, né? Quer se sabotar, não quer entrar nessa rotina. Mas depois que a gente entra, doutor, se torna mais fácil? Com certeza. E aí você vai tendo os benefícios e aí é um processo que ele se autoalimenta. Então, por exemplo, eu estou indo numa academia. Nossa, eu estou vendo que eu estou conseguindo perder peso, eu estou vendo que o meu corpo está melhor, eu estou me sentindo mais ativo, está melhorando outros aspectos da minha vida. Então, isso vai criando, vai amplificando essa motivação e a pessoa consegue entrar nesse ritmo, entrar nessa rotina. Agora, doutora, a gente tem que tomar cuidado com as barreiras que a gente mesmo coloca. Por exemplo, eu não gosto de academia. Isso é uma barreira limitante, de repente, para a gente começar a criar essa rotina e ter, assim, hábitos saudáveis? É uma questão, a gente não pode cair numa autossabotagem. Como eu disse, é muito fácil para o cérebro buscar a dopamina, que é o prazer rápido. Então, entre acordar e ficar lá fazendo de preguiça ali na cama, ou você sair, pôr uma roupa e ir para uma academia, é muito mais prazeroso você ficar. Então, é uma coisa que você tem que lutar contra isso e tentar também se ajudar. Então, eu não gosto de academia, tudo bem, não precisa fazer academia. Você vai fazer um beach tênis, ou você vai fazer uma corrida, você vai fazer alguma Você vai se coisa encontrar. fora, tal. Você tem que achar o que te dá prazer, o que te motiva a isso, né? Para poder criar, assim, Claro. essa rotina e esses hábitos saudáveis. Agora, vamos falar dos benefícios. A gente sabe que se ter rotina saudável traz aí uma série de benefícios. Eu queria começar falando desses neurológicos, né? Como a gente sabe que a expectativa de vida aumentou, então a gente sabe que o nosso cérebro ele pode ir envelhecendo também, né? Com o passar dos anos aí. Então, quanto mais ativo, né? O nosso corpo também, quanto mais ativo, melhor. Mas quais são qual a prevenção que a gente pode falar em doenças neurológicas quando a gente realmente tem essas rotinas saudáveis, doutor? Eu falo sempre com os meus pacientes que o pilar são 3 pilares da nossa saúde: o sono, a alimentação e a atividade física. Então, se você consegue ter um sono de qualidade, você está se alimentando bem, você está fazendo atividade física, esse é o maior investimento que você tem para um cérebro saudável aos 80, 90, 100 anos, tá certo? O nosso cérebro, ele funciona com conexões. E essas conexões, elas, com o envelhecimento e principalmente nas doenças neurodegenerativas, a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, essas conexões elas vão perdendo. Então é importante a gente estar criando essas conexões durante a vida para quando a gente tiver com mais idade, elas estarem bem formadas. E se tiver alguma doença ou o próprio envelhecimento começar a quebrar essas conexões, a gente tem uma reserva, uma coisa que a gente chama de reserva cognitiva, tá? Então, os bons hábitos de vida, eles aumentam essas conexões. Então, uma atividade física, ela é uma coisa que ela estimula a parte motora do nosso cérebro e uma pessoa que fez atividade física a vida inteira, ela tem uma movimentação com 80, 85 anos, uma capacidade de abaixar, pegar alguma coisa no chão, de pegar alguma coisa no alto, muito maior do que uma pessoa que ficou sedentária, né? Eu falo também sempre para os meus pacientes, a gente sabe que a gente tem que guardar dinheiro para a velhice, mas além de dinheiro, a gente tem que guardar músculo, né? A gente tem que guardar A poupança, né? Exatamente. A poupança de músculo que faz toda a diferença Faz lá no toda a final. diferença nessa qualidade de vida, né? Para poder viver bem, né? Longos anos de vida aí. E aí, no caso, o doutor falou do Parkinson, né? E o Alzheimer também, né, doutor? A gente consegue, talvez, retardar, caso a gente venha a ter um Alzheimer. Tem um estudo que saiu ano passado mostrando que 40% das demências, elas são preveníveis. A gente conseguiria prevenir 40% das demências se a gente cuidasse desses bons hábitos, né? Então, controle de doenças, hipertensão, diabetes, apneia do sono, tabagismo, sedentarismo, tudo isso aí aumenta essa reserva cognitiva e
dificulta uma demência ela atacar, ela consumir essas conexões cerebrais. Uma coisa importante dentro dessas prevenções, como eu disse, são conexões cerebrais que a gente faz. Então, quanto mais a gente está sabendo das coisas, a gente lê, estuda, mais a gente cria conexão. Então, quando eu gosto de usar esse exemplo com os meus pacientes, quando a gente fala uma palavra maçã. Então, uma maçã para você, ela cria várias conexões no seu cérebro. É a maçã do amor, é a fruta do pecado, é a torta de maçã, é o celular da Apple. Então, isso aí cria um monte de conexões no seu cérebro. Então, se você tem esse monte de conexão e, por um acaso, pelo envelhecimento ou uma demência, alguma dessas conexões for quebrada, você tem outras para ligar. Então, Porque você foi ativando. Exatamente. Então, uma pessoa, por exemplo, que não tem estudo e que não tem esses estímulos, é muito mais fácil uma doença, por exemplo, quebrar essa conexão e a pessoa esquecer o que é maçã e não lembrar mais o que é o nome daquela fruta, né? Então, e isso faz parte. Os bons hábitos de você estar lendo, de você estar estudando, de você estar sabendo o que está acontecendo com o mundo. Então, isso aí também é uma coisa que é importantíssima. É manter o cérebro ativo mesmo. Exatamente. E, geralmente, às vezes, quando vai envelhecendo, a família costuma, às vezes, nem participar, né? Trazer aquele idoso para participar da conversa, para ouvir a opinião. Isso é importante também, né? Para deixar com que ele fique ativo ali, né? Muito importante. Dentre esses fatores, o fator na terceira idade de maior prevenção é você estar mantendo o idoso ativo, fazendo uma atividade física, dando oportunidade para ele estar também trabalhando esse cérebro. Para trabalhar o cérebro. Tá vendo? A gente, às vezes, quer suprir de todas as formas para dar conforto e, às vezes, a gente está prejudicando, sim. né? Em não deixar. Mas, aí, quando a gente fala, então, vamos criar esses hábitos saudáveis, então, vamos não dar opção, né? Para não fazer. Como a gente dá o primeiro passo? Porque a gente falando assim, né, parece até fácil. Amanhã já vou acordar às 5 da manhã, já vou para academia, já vou mudar a minha alimentação e tudo mais. Mas no dia a dia isso não é fácil. A gente sabe disso, que muitos não conseguem fazer isso. Então, o primeiro passo, doutor, para que o nosso cérebro também ele comece a entender que essa mudança, né, e que não seja tão rápida assim, né, que Abrupta. e que a gente vai sofrer muito por isso, né? E aí não se torna prazeroso. Sim. A primeira coisa é esse entendimento. Então, você tem que ter essa motivação, você tem que vir de dentro de você. Não adianta uma pessoa de fora chegar e te pegar assim, você está sedentário, você não pode ficar desse jeito, eu vou te puxar e você, contra a sua vontade, fazer alguma coisa. Então, não tem. Então, a primeira coisa, ela tem que vir de dentro. Então, é uma vontade que vem de dentro, de mudar, um entendimento de que do jeito que você está levando a sua vida não está sendo saudável, está ruim para você e que você vai fazer alguma coisa para mudar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é controlar as expectativas. Então, eu nunca corri, mas eu quero correr uma maratona daqui a 2 meses. Isso é uma expectativa irreal, né? Então, quando você coloca uma expectativa muito real, muito lá na frente, você se frustra muito fácil. Então, você tem que colocar uma expectativa dentro da sua realidade, tá certo? Então, essa é a segunda coisa. Terceira coisa, você tem que se parabenizar em todo o processo. Então, você tem que observar, nossa, essa semana eu consegui 3 vezes na academia. Ótimo, beleza, tô de parabéns, tá? Não se culpar que não foram 5 dias, por exemplo. Exatamente. Então, assim, entender que é um processo, né? Que é um processo que você vai ter, seguindo esse processo, você vai chegar lá na frente e você vai ter o seu benefício, vai ter o ganho disso aí, né? Quarta coisa, o ideal é você ter alguma orientação. Então, no caso de atividade física, você ter um educador físico, um profissional que vai te orientar. Porque também o que pode acontecer é você fazer uma coisa da sua cabeça e aí se lesionar, né? Então, eu vou começar a correr e aí não tem um calçado adequado, não tem um fortalecimento adequado e aí sofre uma lesão e aí que a sua motivação acaba. Dentro da sua mente, você fala assim, viu, não devia ter feito isso. Olha, agora eu machuquei o meu joelho e vou ficar aqui 2 meses parado por conta disso. Se eu não tivesse feito nada, seria melhor. E aí tem a desculpa perfeita, né? Exatamente, é a autossabotagem. Autossabotagem. Então, buscar ter essa ajuda também
para incentivar. Sim, sim. E fazer certo, né? Sim, sim. E devagar, né, doutor? Porque a gente sempre fala que ter hábitos saudáveis é bom, a gente sempre fala de qualidade de vida saudável, mas a gente sabe que essa virada de chave, primeiramente, depende da gente mesmo, né? A gente querer fazer essa virada de chave, mas ter essa ajuda também, né? Claro, né? Para dar o primeiro passo. Uhum. Agora eu quero saber um pouquinho do doutor Henrique. Como Uhum. assim? É atleta, sempre foi ou também começou aos poucos, doutor, essa virada de chave? Como é que foi Ó, isso na sua vida, para a gente trazer como exemplo aqui e inspiração também para outras pessoas? eu faço atividade física desde sempre. Então, meus pais, eles sempre me estimularam a fazer atividade física e o meu esporte de base sempre foi a natação, né? Então, a natação é um esporte excelente, você trabalha a musculatura do corpo inteiro, né? Então, desde pequeno eu já nadava e participava de competições. E quando eu fui para a faculdade, ficava um pouco mais difícil de nadar e eu comecei a correr, né? Então, eu comecei a fazer. Não desistiu de praticar um Não, esporte, mesmo com a dificuldade da rotina de faculdade. por exemplo, no segundo, terceiro ano, né, estudando para o vestibular, a atividade física era a válvula de escape. Então, assim, é essencial, né? É essencial você ter uma válvula de escape. Para mim, a atividade física sempre foi uma válvula de escape e me ajudou bastante nos momentos até mais estressantes da minha vida, né? Então, faculdade, residência, que são épocas em que você tem uma carga horária muito grande, né, de estudo, de trabalho, eu sempre consegui encaixar um horário para atividade física e é essencial, não conseguia me ver sem fazendo alguma atividade física. Essa é a rotina Mas que eu isso já mantive. seus pais já plantaram Sim, essa sementinha, o que é importante também, né? Quando a sim, gente tem um sim. filho, uma criança, já inserir nesse contexto de esporte. O pensamento, né, aquilo que eu falei, você não pode se permitir, é uma rotina. Então, se aquilo ali, você está planejou aquilo ali, vamos fazer, né? Porque vai ter o benefício lá na frente, né? Então, na faculdade eu comecei a correr, e aí eu fiz provas, eu sou de Belo Horizonte, né? Então fiz a volta da Pampulha, que são 18 quilômetros. Então eu começava com essas provas, né? E quando eu vim aqui para Piracicaba, que tem uma facilidade maior aí de bicicleta, né? De andar de bicicleta, eu comecei o ciclismo, né? Então, obviamente, eu juntei os três e parti para o triatlo, né? Olha, Então, desde 2008 eu tenho treinado, né, para triatlon e dentro das provas a gente vai evoluindo nas distâncias, né? Então, a gente começa com um triatlon sprint, olímpico, meio Ironman e até chegar no Ironman, que é mais ou menos a cereja do bolo do triatlon, que é uma prova extremamente desgastante, em que você começa nadando 3.800 metros, depois você pega a bicicleta, anda 180 quilômetros de bicicleta, aí você deixa a bicicleta e aí você corre 42 quilômetros, uma maratona. Então, quanto tempo? eu fiz em 11 horas, um pouquinho mais de 11 E horas. aí? E aí, equipe? Estão preparados? Mas Então, para chegar para fazer a nossa, 11 horas, foram mais de 10 anos de treinamento, né? E isso é uma coisa também que eu me propus, né? Uma prova longa desse jeito, você precisa de uma carga até de experiência, de treinamento muito grande, né? Então, é uma questão de você conseguir tolerar o desconforto, né? Porque imagina, você está fazendo 8, 9, 10, 11 horas de atividade física extenuante cansaço, a contínua, exaustão. você tem que trabalhar bem a cabeça para você tá conseguindo fazer isso aí, E né? como é que é isso, doutor? O trabalhar bem a cabeça? Porque a gente sempre fala assim, ah, isso aqui tá muito pesado. Não, isso aí é coisa da sua cabeça. Você consegue, você consegue. Como explicar isso, né? É uma coisa que às vezes é uma ficha que cai para cada um, né? Eu fiz uma vez o Ironman lá em Florianópolis, né? E quando eu estava na maratona ali, com 32 quilômetros da maratona, ou seja, faltava 10 quilômetros para eu acabar, e tudo doía, tudo, você doía da unha do pé até o fio do cabelo, era doloroso, né?
Eu tive um insight e que é uma coisa que eu carrego isso até hoje, que é o seguinte, se eu continuar indo nessa direção, não importa o tempo que vai demorar, eu vou chegar lá. Então, eu posso correr, às vezes eu alterno com a caminhada, ou seja, eu vou numa velocidade mais rápida, eu vou numa velocidade menor, eu vou na velocidade que eu queria, ou às vezes eu vou numa velocidade menor do que eu queria, mas se eu não parar, se eu continuar indo, eu vou chegar na linha de chegada, eu vou terminar essa prova. Então, esse eu acho que é o pensamento que eu trouxe até para a minha vida. Então, se eu estou numa situação de desconforto, alguma coisa que não está legal, esporte, vida, o que for, e eu sei que eu estou no caminho certo, eu trago isso. Pode demorar um pouco mais do que eu gostaria, mas se eu continuar indo nessa direção, eu vou chegar lá. Então, às vezes eu estou num treino, nossa, faltam 50 quilômetros de bike. Então, se eu continuar Mesmo pedalando, que eu reduza a é, velocidade. nesse caminho, indo nessa direção do terminar isso aí, eu vou chegar lá. Então, isso aí é uma coisa Isso é uma conversa com você mesmo. Sim. Durante ali o esporte, você mesmo tem que ter com você mesmo. É isso, Porque às vezes vem a dor, aí você quer já automaticamente Isso. cessar aquilo. Então, Exatamente. quero parar. Isso a gente traz para o nosso dia a dia, na própria academia. Eu tenho 15 repetições. Chega na 8ª, eu já não aguento mais, vou parar. Mas eu sei que se eu for, mesmo que seja mais devagar, ou se eu diminuir o peso, eu chego, né, no final. Mas isso é uma questão de você controlar. E é uma questão de autoconhecimento também. Então, você, no caso do esporte, você conhece seu corpo, né? Então, eu faço isso há tantos anos, né? Eu conheço o meu corpo. Então, eu sei até onde eu posso ir, né? Então, eu estou chegando num ponto em que eu vou me lesionar, ou que eu vou colocar minha saúde em risco. Não, eu paro e, ok, eu diminuo. E ok, então eu tô em paz com isso. Então, o esporte, principalmente o esporte de endurance, né? Ele ajuda bastante a gente a lidar com o sofrimento, lidar com o desconforto, né? E você aprende a fazer ajustes no processo. Então, eu estou fazendo uma prova, uma maratona aquática. E aí eu estou nadando, eu me propus para nadar 3 mil metros em tanto tempo. Nossa, mas a maré tá puxando, tá com marola tal, tá ventando, nossa, eu vou me ajustar, eu não consigo nesse ritmo, eu vou me ajustar para um ritmo menor e tal. Então, assim, isso aí a gente vai aprendendo na vida. Eu tenho o meu objetivo é esse, eu vou traçar uma linha reta até esse objetivo. Não. Às vezes eu tenho que fazer um desvio, eu tenho que diminuir um pouco o ritmo e tal, mas se eu quero realmente aquilo e consigo ir naquela direção, eventualmente você vai chegar. É uma negociação com o corpo e com o cérebro ali para conseguir, né, suportar, de repente, esse desconforto, Exatamente. né, que acaba exigindo. Porém, por outro lado, o que a gente vê também é muitas pessoas que entram para o esporte e começam correndo ali 10 quilômetros, e aí daqui a pouco querem maratonas, e aí ganham gosto, e querem mais, e querem mais. Como explicar isso também, doutor? Isso não só na corrida, tá, gente? Eu tô falando assim, na academia mesmo. Você começa pegando um determinado peso, e aí você quer mais, você quer mais, você quer suportar mais, você quer crescendo crescendo cada vez mais. Como explicar isso também, doutor? Porque ela começa a entrar naquela questão do prazer, do circuito de recompensa. Então, você vai sentindo que você está indo bem, que você consegue, você está superando os seus limites, isso é extremamente viciante. É prazeroso. Prazeroso. Então, você quer... Passei daquela marca, agora eu posso ir mais. Exatamente. Então, você quer progredir naquilo ali. E com saúde, isso aí é excelente. Exatamente. Tem que tomar cuidado também nessa questão do limite. Até onde, né? Sim. A gente vai que não vai ser prejudicial. Exatamente. Que acaba revertendo, né? Do saudável para o prejudicial. E aí é importante a questão do acompanhamento do profissional, né? Então, se você tem um profissional que te segue, ele sabe, ele vai entender aonde que você consegue ir e vai te ajudar a chegar nesse objetivo. Mas se ele perceber, não, você está fazendo um overtrain, ou seja, eu estou treinando demais, você está exagerando. Não é por aí. Nós vamos reajustar isso aqui e reajusta as expectativas também.
E, doutor, para o doutor ter esse domínio, né, como atleta, eu digo agora, ter esse domínio, por mais que às vezes teve uma semana cansativa, neurologista, cirurgia, consultório, e aí mais atleta. Então, ou seja, olha quanto que você tem que conciliar, né, doutor? Já teve alguma vez que você falou, não consigo, não estou conseguindo, e teve que dar um reset e falar, vamos lá, vamos de novo? Porque a gente gosta de perguntar isso, porque o doutor já está inserido nesse contexto de uma rotina, né, mais saudável. Para quem não está, que também acha que vai ser mil maravilhas sempre, mas talvez não seja, né, doutor? Não tem. A gente tem prioridades, né? Então, no meu caso, o esporte, ele é um prazer, faz parte da minha rotina, mas eu tenho outras prioridades, até com a minha própria saúde, por exemplo. Se eu estou com quadro gripal, eu estou com febre, não estou legal, eu não vou treinar, tá certo? Então, não tem... e ok, não tem problema. Se eu tenho um problema no consultório, uma questão em casa tal, e que eu preciso reajustar isso aí, também não tem problema. É uma questão da gente tem que ser flexível, né? Então, dentro da sua rotina, você tem que ter algum grau de flexibilidade também, porque senão você começa a se frustrar, né? Aquilo que eu falei, não, eu queria ir 5 vezes por semana, consegui 3, então é melhor eu parar. Não, conseguiu? Ótimo. 3, quer melhorar? Na próxima você vai conseguir melhorar. É você mesmo se auto-incentivando. Exatamente. Também. Então, pode acontecer as frustrações, mas tem que Normal. saber lidar com Isso. elas. Não significa que nem o doutor é um atleta, né, já de alta performance, tantos anos, mesmo assim tem dias de frustrações. Com certeza. Que você tem que saber lidar. Então, esse é o conselho para quem, É isso de aí. repente, está aí começando. Isso mesmo. Não precisa desistir, né, doutor? Não, siga o caminho. É a Certo? resiliência. Cada um tem a sua velocidade, cada um vai no seu ritmo, mas o benefício lá na frente, ele vale a pena, vale a pena. E o doutor também vai incentivando as outras pessoas, os pacientes, a inserirem essa rotina, doutor? Como é que é essa conversa, esse diálogo? A questão tanto dos bons hábitos quanto de atividade física é quase uma prescrição, né? Então, eu como neurologista, eu sou especialista em medicina do sono, então eu converso sobre o sono com os meus pacientes. Então, isso é uma coisa importante. Então, como eu falei, são os pilares. Como é que está a sua alimentação? Como é que está seu sono? Você está fazendo atividade física? Não. O que a gente pode melhorar nisso aí? E tenta ajustar. E ficou tarde para começar a atividade física ou não? Não tem isso? Não, de maneira alguma. Assim, nunca é tarde demais, tá certo? Então, claro que quanto mais novo, mais você vai tendo mais benefícios, mas existem várias pessoas e histórias, vocês veem na internet, pessoas que nunca foram sedentárias até 60 anos, às vezes 70 anos de idade, e começaram a correr, começaram a fazer atividade física, e isso mudou a vida delas. Então, não é tarde demais. Doutor, não se vê sem atividade hoje. Não. A atividade hoje ela faz parte para o bem-estar, de forma geral. Sim, ela é quase um tratamento não medicamentoso para o meu bem-estar mental. E faz bem mesmo, né? Porque pode conversar com quem está saindo, de repente, terminou a atividade física, seja na academia. Quando está saindo, fala assim, ainda bem que eu vim. Eu estou melhor agora, estou mais leve, estou mais feliz. Isso tudo acontece, né? O ir é difícil, né? Mas quando você sai, geralmente você vai falar assim, que bom que eu vim. É o tá pago. Né? Tá pago. O tá pago é uma sensação muito, muito agradável, né? E é isso, assim, a motivação, você ter esse start, né, de sair da sua inércia lá e começar uma atividade física, às vezes é difícil, mas depois, consegui, terminei e tal, isso é uma coisa que é muito prazerosa. A gente falou de Alzheimer, Parkinson, mas a gente pode falar da questão da memória também, depressão, né, da questão mais psicológica também, que essa rotina saudável pode nos ajudar, né, doutor? A questão dos transtornos do humor, tanto ansiedade quanto depressão, a atividade física, ela ajuda demais. Eu tenho muitos pacientes com transtornos psiquiátricos no consultório
E é impressionante como que eles falam, doutor Henrique, o tratamento está sendo legal, mas da última consulta para cá eu melhorei bastante. Por quê? Porque eu comecei uma academia, comecei uma atividade física. Hoje mesmo eu atendi ao paciente, ela falou isso. Nossa, da última consulta para cá, eu melhorei bem, não mexemos no remédio, o remédio está do mesmo jeito, mas eu estou indo 3 vezes por semana na academia, melhorou meu sono, eu consegui emagrecer, estou me sentindo melhor comigo mesma, controlou minha ansiedade, então ela ajuda. Você pensar, por exemplo, que a ansiedade ela está ligada a um excesso de emoção, um excesso de pensamentos, uma agitação, e você vai lá na atividade, fazer uma atividade física e você descarrega isso, tá certo? E você pensar na depressão como uma falta de energia, uma falta de vontade, e você faz uma atividade física, aquilo te recarrega, então é um tratamento melhor, e às vezes tão bom quanto algum tratamento medicamentoso, dependendo do grau da doença. Então, às vezes a doença está num grau mais leve, você orientando mudança de hábito, atividade física e psicoterapia, conversando com o paciente, indicando uma psicoterapia ou tentando entender o que está acontecendo, às vezes você tira a pessoa dessa situação sem ter que dar um antidepressivo, alguma outra medicação. Já ajuda somente com essa mudança de rotina. Com certeza. E, de maneira geral, doutor, o que o doutor vê muito hoje nos pacientes, né, na rotina ali de consultório? Ainda falta esse incentivo, que nem o doutor foi incentivado desde criança pelos seus pais. Muitos não têm esse privilégio, né, de ser incentivado, porque os pais também já são sedentários e não praticam atividade, então não sabem desses benefícios todos. Não tem como você incentivar algo que você não está dentro, né? Não vive. Como é que está a realidade hoje? A gente vê que, aparentemente, aumentou a procura, né, por um esporte que faça bem, uma atividade que faça bem, que a pessoa sinta prazer. Mas, às vezes, a gente não vê essa resiliência, essa frequência. Eu começo, mas eu paro. Aí depois eu recomeço, mas eu paro, porque esse resultado é a longo prazo. Como é que está essa realidade hoje? Eu já estou aqui na cidade há 18 anos. Então, tem bastante tempo que eu estou em consultório. E uma coisa que eu vi nesse período, né, é realmente uma procura maior por atividade física. Então, isso é uma coisa que é uma boa notícia. As pessoas, elas têm um entendimento da importância da atividade física, que talvez há 15 anos atrás não tinha tanto quanto tem hoje. A facilidade de academias, né, a quantidade, 15 anos atrás para agora, tanto de academia, de possibilidade que a gente tem aqui na cidade. Então, assim... Áreas também, né, doutor? Área de lazer, essas coisas. Então, a gente tem como ir. Então, não é uma coisa que, se você quer e você tem essa vontade, não precisa procurar muito para você achar essa possibilidade. Então, isso é uma coisa que aumentou e isso é muito bom. O que tem, e aí, ou seja, a possibilidade está ok. O problema é que, isso também eu vejo nesses anos aí de consultório, é uma questão um pouco da mudança de mentalidade das pessoas. Hoje em dia, assim, as pessoas elas têm uma característica muito imediatista. Então, eu quero o resultado na hora, tá? Então, isso é difícil, porque é uma atividade física que você vai ter um resultado mais a longo prazo e uma capacidade de lidar com o desconforto, com o sofrimento mais baixa, tá? Então, isso eu tenho visto, principalmente algumas pessoas, alguns pacientes mais jovens com essas características. Então, não, eu quero um negócio que você me dá um comprimido que vai resolver esse negócio aqui agora. Tá certo? Já vou ver o resultado. Eu quero ver o resultado. Como assim não existe? Tem que existir, né? Tem que ter. Então, esse imediatismo e essa dificuldade de lidar com desconforto, com sofrimento até, é uma coisa que atrapalha, porque é uma coisa que você vai ter que sofrer para você ter um benefício lá na frente. Então, é um processo que tem que ser interiorizado. Então, as oportunidades externas, elas estão muito mais abundantes, mas a questão interna de você fazer essa virada de chave, às vezes é complicado. Então, precisa buscar conciliar mesmo. Tem gente que quer esse resultado, né, até medicamentoso, né, para emagrecer, de repente, coisa rápida, mas não pode deixar esse a longo prazo de lado, né, doutor? Tem que buscar conciliar essa atividade física e essa mudança de rotina. E o hábito, ele é com o tempo, né? Com então, tempo. se você não vai criar Demora um hábito... muito para esse tempo, doutor, para a gente conseguir, para a gente entender o nosso cérebro, demora muito para a gente falar, meu querido, é assim, a gente vai acordar às 5, 5h30, a gente vai para academia.
Varia de pessoa para pessoa, igual eu falo. Tem gente que tem uma capacidade maior de se motivar e de entrar nessa rotina, tem gente que é mais difícil, né? E aí você tem que se entender, né? É o que eu falei, traça um caminho e vai, começa. Você tem que ter um objetivo, né? Se não fazer por fazer também, Não tem. não tem motivação para você Não sair da consegue cama. manter. Para você levantar mesmo. Muito bem, doutor. Inclusive, o doutor já esteve aqui com a gente, participando. A gente fez um episódio falando da qualidade do sono, né, doutor? Sim. Já está no nosso canal do YouTube, também no HFC Saúde. Você pode conferir lá com várias dicas e informações que o sono também... Mudando essa rotina, já muda a qualidade do sono aí. O doutor já falou, né? Pra gente também dormir bem. Que como é bom dormir bem, né, doutor? É essencial. Essencial. Já vai melhorar até a sua rotina. Com certeza. Já vai acordar até mais disposto. Com certeza. 5 horas da manhã já vai querer estar fazendo alguma atividade física. Isso aí. Doutor, quero agradecer mais uma Obrigado. vez a participação. Fica sempre o convite, as portas abertas aqui do HFC Cast, para a gente poder bater esse papo e incentivar as pessoas, né, a terem melhor qualidade de vida, a poder, né, ter aí longos anos de vida mais saudável, né, Com qualidade. aproveitando a vida mesmo, né? Isso mesmo. Estou à disposição, um prazer e qualquer coisa, estamos aqui, estamos no consultório, estamos no hospital, estou à disposição. E assim que tiver novas medalhas aí, já avisa a gente, hein? Combinado. Que o doutor compete, né, doutor? Isso aí, obrigada, viu, doutor? Nada, E obrigada, gente, obrigada a você que nos acompanhou. Então, corre lá pro canal do YouTube HFC Saúde para você poder ver todos os outros episódios que nós temos também. E você pode sempre acompanhar o HFC Cast também pelo Spotify. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.